Desde que iniciei minha jornada estudando os princípios do sucesso, percebi algo recorrente entre os que fracassam: a reclamação contínua. Reclamar é um veneno silencioso. Não fere os outros primeiro, fere você. Corrói suas esperanças. Destrói a sua fé. Paralisa qualquer ação que poderia levá-lo adiante. Cada vez que você reclama, você reafirma no seu subconsciente a crença de que está impotente, de que não há saída, de que o problema é maior que você. E quando você acredita nisso, você se sabota, mesmo sem perceber. Aprendi, ao longo da vida, que as palavras moldam crenças e as crenças moldam comportamentos. O homem que vive dizendo que está difícil, que não consegue, que já tentou de tudo, está na verdade fortalecendo os próprios grilhões mentais. Ele repete o fracasso até que o fracasso se torne a única realidade que sua mente consegue enxergar. A Bíblia, fonte eterna de sabedoria, já nos alertava: façam tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Não é um conselho qualquer, é uma ordem espiritual, porque Deus sabe que onde há murmuração a fé enfraquece, e sem fé não há movimento, e sem movimento não há colheita. Você pode orar, jejuar, estudar, mas se vive murmurando, está andando em círculos. A murmuração é a linguagem da estagnação. Já a gratidão é a linguagem da expansão. Um homem grato vê possibilidades onde os outros só enxergam limites. Um homem grato não nega a dor, mas a transforma em propósito. Ele entende que o processo pode ser doloroso, mas também é produtivo. Ele não ignora a dificuldade, mas a usa como alavanca. E isso só é possível quando se cala a boca para reclamar e se abre a mente para crescer. Veja bem, não estou dizendo que você deve ignorar as emoções ou fingir que está tudo bem quando não está. Mas estou dizendo que há uma diferença entre expressar dor e viver preso nela. Reclamar como hábito é diferente de desabafar com sabedoria. O primeiro escraviza, o segundo cura. Pessoas que vivem reclamando normalmente não querem solução. Querem atenção. Querem validar sua posição de vítima. E quem vive como vítima jamais age como protagonista. Esse é um dos comportamentos mais perigosos que um ser humano pode cultivar. E mais ainda, um dos mais contagiosos. Se você deseja alcançar algo grande, afaste-se da reclamação como quem se afasta do abismo. Corte a murmuração da sua rotina. Substitua cada "isso não vai dar certo" por "o que posso aprender com isso?". Troque o "não suporto mais isso" por "como posso crescer nisso?". A transformação começa com uma escolha de linguagem. Lembre-se, o universo responde à frequência que você emite. E quem emite reclamação recebe estagnação. Mas quem emite gratidão atrai clareza, força e oportunidade. Se você chegou até aqui com o coração aberto para crescer, com humildade para se transformar, com coragem para abandonar a vitimização, comente aqui embaixo: "Eu rejeito a murmuração". Isso não é só uma frase. É uma declaração de guerra contra tudo que te mantém pequeno. Durante décadas estudando o sucesso e o fracasso de milhares de homens e mulheres, cheguei a uma conclusão que é inegociável. O conformismo é um câncer silencioso da alma. Ele se veste de estabilidade, fala com a voz da prudência e se disfarça de contentamento. Mas na verdade, é um disfarce do medo. Um medo que aprisiona a mente, trava decisões e enterra talentos. Vi muitos com dons extraordinários se perderem na mediocridade porque aceitaram a zona de conforto como estilo de vida. Deixaram-se seduzir pela rotina previsível. Não arriscaram, não sonharam alto, não ousaram ir além. E no fundo, sabiam que algo dentro deles gritava por mais. Mas ignoraram essa voz. A mente que aceita o ordinário jamais acessará o extraordinário. O sucesso, como eu ensinei, nasce da inquietação, daquele incômodo silencioso que te avisa: você nasceu para mais. O medo é o carcereiro dessa inquietação. Ele prende a alma em grades invisíveis. E o pior é que muitos, ao invés de lutar contra ele, decoram a cela e chamam isso de paz. A Bíblia, em Romanos 12:2, nos exorta com firmeza: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Veja que a transformação começa na mente. Antes de uma mudança de vida, vem uma mudança de mentalidade.
E isso exige coragem, exige ruptura, exige renúncia daquilo que é confortável, mas inútil. Conformar-se com pouco é um insulto ao potencial que Deus colocou em você. Não estou falando de ganância, mas de propósito, de viver a plenitude do que você foi chamado para fazer. Quando você se acomoda, está dizendo para Deus: isso que me deste já é suficiente, mesmo que eu não esteja usando nem metade. Isso não é humildade. Isso é negligência espiritual. A zona de conforto é a antessala do arrependimento. É onde moram os IC. É o lugar onde você olha para trás e percebe que os anos passaram, mas você ficou. E nada dói mais do que perceber que o tempo foi fiel. Mas você não foi corajoso. Romper com o conformismo não é abandonar tudo, mas sim confrontar tudo. É olhar para a sua vida e perguntar: estou vivendo no limite do meu potencial ou apenas sobrevivendo dentro do que é confortável? Essa pergunta, se feita com sinceridade, pode virar a chave da sua história. Todo crescimento dói. Não existe progresso sem desconforto. O atleta que cresce sente dor. O estudante que se forma sente cansaço. O empreendedor que vence sente medo. Mas todos têm algo em comum. Recusaram a prisão do conformismo. Não aceitaram viver aquém do que podiam. Escolheram pagar o preço. Se você deseja crescer, precisa se incomodar. Tolere a simplicidade, mas nunca tolere a estagnação. A simplicidade é um estilo de vida nobre. A estagnação é uma morte disfarçada. E a linha que separa as duas está na sua disposição de enfrentar o desconforto necessário para romper. A sua zona de conforto não foi feita para morar. Foi feita para atravessar. Ela existe para ser superada, não adorada. Toda vez que você permanece onde já dominou tudo, você para de crescer. E se você para de crescer, começa a morrer por dentro. Essa é a verdade que poucos dizem. O sucesso começa quando o medo termina. E o medo termina quando você se recusa a aceitar o comum como destino. Durante toda a minha vida estudando homens e mulheres de sucesso, percebi uma verdade que poucos valorizam, mas que muda tudo. Você nunca se tornará maior do que o ambiente que tolera. As pessoas ao seu redor são como o solo onde você planta seus pensamentos. E pensamentos, como sementes, crescem de acordo com a terra em que são cultivados. É impossível manter uma mente próspera dentro de um círculo tóxico. Não há força de vontade que resista por muito tempo ao veneno diário de palavras derrotistas, críticas infundadas, fofocas ou zombarias contra sonhos. A mente é influenciável. E mesmo os mais fortes se desgastam se estiverem cercados por fraquezas disfarçadas de amizade. A Bíblia já ensinava isso com clareza em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Note que o versículo não diz que você se tornará tolo. Diz que você sofrerá o dano. Ou seja, mesmo que sua intenção seja boa, mesmo que você seja íntegro, se estiver rodeado por vozes destrutivas, você pagará o preço da convivência. Eu dizia com frequência: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é exagero. É estatística emocional. Se você anda com quem reclama de tudo, começará a ver defeitos onde antes via oportunidades. Se caminha com pessoas medrosas, começará a hesitar. Se se cerca de quem vive de aparência, sua alma começará a mendigar aprovação, mas o contrário também é verdade. Andar com quem sonha alto te desafia. Ouvir quem vive com fé te inspira. Estar com quem tem propósito te realinha. O ambiente certo faz até uma semente fraca florescer. O ambiente errado mata até o talento mais promissor. Não se trata de arrogância, mas de inteligência espiritual. Jesus, o maior de todos, também foi seletivo. Ele andava com multidões, mas só caminhava intimamente com 12. E mesmo entre os 12, havia momentos em que ele levava apenas 3. Isso nos ensina algo. Não é com todos que se compartilha tudo. A paz mental depende das vozes que você permite ao seu redor. Existem pessoas que não atacam você diretamente, mas sabotam seus sonhos com um sorriso. Dizem frases como: cuidado para não se decepcionar. Isso é difícil demais. Ninguém conseguiu isso antes. E se você não estiver firme, vai internalizar esses venenos como verdades.
Não tenha medo de se afastar. Isso não é falta de amor. É excesso de respeito por seu propósito. Ame a todos, perdoe a todos, mas caminhe com quem te lembra quem você é. Caminhe com quem te puxa para cima, mesmo quando isso te desafia. Caminhe com quem te confronta com sabedoria, não com inveja disfarçada de conselho. Reavalie seus círculos. Observe como você se sente depois de passar tempo com certas pessoas. Se sai esvaziado, confuso ou inseguro, há algo errado. Se sai inspirado, em paz e com ideias novas, é um bom sinal. O seu ambiente é um reflexo de quanto você se valoriza. O sucesso exige decisões desconfortáveis, e uma das mais difíceis é admitir que algumas companhias não cabem mais no seu novo nível de consciência. Elas pertencem à sua história, mas não ao seu futuro. E tudo bem. Crescer é, muitas vezes, abrir mão de agradar a todos para honrar a si mesmo. Seja compassivo com todos. Trate todos com amor. Mas seja criterioso com quem caminha ao seu lado, porque onde essas pessoas te levam, você inevitavelmente chegará. Em meus estudos sobre o sucesso, aprendi que o verdadeiro domínio começa no invisível. Antes de comandar um negócio, uma equipe ou uma fortuna, o homem precisa aprender a comandar a si mesmo. E o campo mais traiçoeiro dessa batalha é o das emoções. Não são os inimigos externos que derrubam os grandes líderes. São as guerras internas que nunca foram vencidas. Eu observei homens brilhantes perderem tudo por causa de um acesso de raiva. Vi carreiras promissoras serem destruídas por inveja mal disfarçada. Testemunhei decisões impulsivas, feitas em momentos de euforia ou desespero, gerarem prejuízos irreversíveis. Foi por isso que escrevi e repeti: ninguém jamais comandará algo grande se não dominar a si mesmo. A Bíblia já havia registrado essa verdade com uma sabedoria irrefutável em Provérbios 16:32. Melhor é o que domina o seu espírito do eu que o que conquista uma cidade. Isso significa que, para Deus, o verdadeiro herói não é o conquistador de territórios, mas o conquistador de si. A vitória mais nobre é aquela que acontece dentro de você. A raiva é uma arma de destruição emocional. Ela explode rápido, mas suas consequências demoram a se curar. Um grito no momento errado pode manchar anos de respeito. Uma reação impensada pode afastar quem mais te apoiava. A raiva não revela força, ela revela fraqueza sem freio. A inveja é mais sutil, mas igualmente corrosiva. Ela não destrói com barulho, mas com comparação silenciosa. Quando você não celebra a vitória do outro, começa a sabotar a sua própria. A inveja fecha portas porque ela envenena a gratidão, e um coração ingrato não tem energia para prosperar. A impulsividade parece coragem, mas é imprudência travestida de ação. Tomar decisões no calor da emoção é como construir uma ponte em meio à tempestade. Tudo pode ruir. Quem quer crescer precisa aprender a pausar. Pensar antes de agir é uma das formas mais refinadas de sabedoria. Mas veja, o controle emocional não é frieza. Não é reprimir sentimentos. É ter discernimento para entender que sentir é humano, mas reagir sem consciência é perigoso. Você pode sentir raiva, mas não precisa gritar. Pode sentir frustração, mas não precisa agir com agressividade. Pode sentir tristeza, mas não precisa paralisar. A mente emocional precisa ser treinada. Assim como o corpo precisa de exercício para ganhar força, a alma precisa de disciplina para ganhar estabilidade. E essa disciplina começa nas pequenas coisas. Respire fundo antes de responder. Reflita antes de decidir. Ore antes de agir. O autocontrole é um músculo que se fortalece com prática. Hill também ensinava que a emoção sem direção é desperdício de poder. Toda emoção tem energia. A raiva, a paixão, a indignação, o entusiasmo. Quando você aprende a redirecionar essas emoções para algo produtivo, transforma caos em combustível. É por isso que grandes líderes não explodem. Eles canalizam. Eles transmutam. Eles transformam dor em poder, frustração em foco, impulso em inteligência. O descontrole emocional não pode ser romantizado.
Ele não é parte da sua personalidade. É um limite a ser superado. Tolerar isso em você ou nos outros como se fosse normal é aceitar o fracasso antes mesmo da queda. Pessoas que não dominam o que sentem vivem escravas de tudo o que acontece ao redor. São como folhas ao vento, levadas por qualquer circunstância. Controle é liberdade. Quando você domina suas emoções, ninguém pode te manipular. Nenhuma crítica te paralisa. Nenhum elogio te embriaga. Nenhum ataque te desestabiliza. Você se torna sólido, firme, confiável. Dominar o espírito é o caminho para a grandeza. Porque só quem reina sobre si pode ser digno de liderar outros. Ao longo de minha jornada, descobri que um dos medos mais paralisantes do ser humano é o medo de ser julgado. Ele não grita como a raiva, nem corrói como a inveja, mas espreita em silêncio. Age pelas beiradas e, de forma quase imperceptível, desvia a rota dos corajosos, empurra para trás os determinados e faz calar os ousados. Muitos não fracassam por falta de talento. Fracassam por medo de parecer tolos ao tentar. Desistem antes de começar porque têm pavor de errar diante de alguém. Esse medo é traiçoeiro, porque ele se disfarça de prudência. Você começa a adiar sonhos dizendo a si mesmo que está esperando o momento certo. Mas no fundo, está apenas tentando evitar o olhar crítico dos outros. Eu vi isso inúmeras vezes. Homens brilhantes que guardaram suas ideias por décadas porque alguém um dia os chamou de sonhadores. Mulheres com dons extraordinários que enterraram seus talentos por medo de parecerem exageradas ou fora do lugar. O medo do julgamento é uma prisão invisível com paredes construídas pela opinião alheia. A verdade é dura, mas libertadora. Você nunca vai agradar a todos. Não importa o quanto se esforce, alguém sempre vai achar que você está errado, que está indo rápido demais, ou lento demais, que está sonhando alto demais, ou sendo simples demais. E se você ajustar sua rota com base na opinião de cada voz ao redor, perderá o controle do próprio destino. A Bíblia nos ensina isso com firmeza em Gálatas 1:10. Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Em outras palavras, ou você vive para cumprir sua missão, ou vive para ser aplaudido. Não há como fazer as duas coisas. A vaidade exige que você dance conforme a música da multidão. A missão exige que você caminhe, mesmo quando o caminho for solitário. Hill dizia que viver sob os olhos dos outros é abandonar os próprios sonhos. Porque toda vez que você se censura para se encaixar, uma parte de você morre. Você começa a trocar autenticidade por aprovação. Troca visão por segurança. E no fim, tudo o que sobra é uma vida moldada pelas expectativas alheias. Mas não se trata de desprezar críticas. A crítica construtiva é ouro puro nas mãos do sábio. Ela corrige, lapida, aperfeiçoa. O problema não está em quem te corrige com amor e verdade. O problema está em você viver refém das vozes instáveis que falam por inveja, ignorância ou medo. Veja, toda grande realização foi, no início, motivo de crítica. Quando decidi estudar o sucesso como ciência, fui ridicularizado. Quando falei sobre o poder do pensamento aliado à fé, disseram que era fantasia. Mas o tempo provou que a fé que pensa e a mente que crê são ferramentas imbatíveis. Se você deseja crescer, vai precisar abraçar o desconforto de ser incompreendido por muitos, até ser respeitado por poucos. No início, vão rir. Depois, vão duvidar. Mais tarde, vão observar em silêncio. E por fim, alguns vão te seguir. Mas isso só acontece com quem vence o medo do julgamento e segue mesmo assim. Não tolere viver para plateias instáveis. Não negocie sua missão para agradar quem nunca teve coragem de cumprir a própria. A vida não é um palco, é uma jornada. E quem tenta fazer dela um espetáculo para os outros, se perde do propósito para si mesmo. Seja fiel ao que acredita, mesmo que ninguém compreenda no início. Os que hoje te julgam, amanhã podem te admirar. Mas se você se anular por medo do que pensam, viverá arrependido por não ter ousado ser quem deveria. A mentira pode até parecer uma saída conveniente no curto prazo. Pode parecer uma vantagem em momentos de pressão, mas o que ela entrega de alívio momentâneo
cobra com juros de ruína futura. Em minha jornada, percebi algo inegociável. A integridade é o pilar invisível de toda verdadeira prosperidade. Pode-se acumular dinheiro com mentira. Pode-se ganhar aplausos com disfarces. Pode-se até enganar muitos por muito tempo. Mas jamais se constrói paz, respeito e legado sem a verdade. Hill dizia com firmeza: quem mente quebra o próprio poder de comando, porque a autoridade verdadeira nasce da confiança. E confiança não pode ser exigida, só pode ser cultivada. Toda vez que você opta por distorcer os fatos, mesmo que levemente, você está arrancando tijolos da fundação do seu caráter. E cedo ou tarde, essa estrutura desaba. A Bíblia não suaviza o tema. Provérbios 12:22 declara: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Não diz que são imperfeitos, diz que são abomináveis. Porque Deus não negocia com aparência, Ele sonda o coração. E onde há falsidade, há afastamento da verdade, e, portanto, afastamento dele. A mentira, mesmo a social, mesmo a que parece inofensiva, sempre cobra um preço. Ela exige que você lembre o que disse, que mantenha versões, que crie justificativas. A verdade pode doer, sim, mas ela liberta, ela pacifica, ela sustenta. E ela permanece. Mais sutil ainda é a manipulação. Ela veste a máscara da inteligência emocional, mas carrega veneno no controle. Manipular é usar os outros como ferramentas. É conduzir conversas para obter vantagem, não para edificar. É usar palavras com segundas intenções, promessas, com intenções ocultas, elogios com amarras. Hill alertava: a manipulação enfraquece o manipulador, mesmo quando parece dar certo. Porque viver manipulando é viver escravo da reação do outro. É viver com medo de ser descoberto. É viver com culpa, mesmo que escondida. A manipulação é uma forma de controle doentio. E o controle nasce do medo. O medo de não ser amado. O medo de não ser ouvido. O medo de perder. Por isso, muitos preferem manipular do que confiar. Mas confiar é o caminho dos fortes. Manipular é o recurso dos inseguros. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas vivem com base na verdade. E a verdade começa nos pequenos atos. Uma mentira inofensiva é como uma rachadura em uma represa. Parece insignificante, mas aos poucos, sob pressão, ela se transforma em uma brecha. E quando a água rompe, não há como conter o estrago. Integridade é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É ser o mesmo por dentro e por fora. É dizer não sei quando não sabe. Não posso quando não pode. Foi erro meu quando errou. A verdade exige coragem, mas ela te dá algo que a mentira jamais dará: liberdade. Não tolere a mentira em sua vida, nem nos seus relacionamentos. Porque onde ela entra, a paz sai. Onde ela cresce, a confiança morre. E onde ela reina, nenhum propósito floresce. A verdade é a rocha. A mentira é a areia. E como o próprio Cristo disse, quem ouve e pratica a verdade é como quem constrói sobre a rocha. Mas quem ouve e ignora, constrói sobre a areia. E quando vier a tempestade, e ela virá, grande será a ruína. Construa sobre a verdade. Sempre. Nada é mais perigoso do que uma vida vivida no piloto automático. Você acorda, se veste, trabalha, cumpre tarefas, dorme e no dia seguinte, tudo recomeça. Mas o que está guiando tudo isso? Qual o norte? Qual o fim? Se a resposta for não sei, então você está apenas existindo, não vivendo. Hill sempre dizia: o fracasso começa quando o propósito desaparece. Porque sem um porquê forte, qualquer desafio parece insuportável. Sem uma visão clara, até as conquistas perdem o sabor. O ser humano precisa de direção tanto quanto precisa de ar. Um corpo sem propósito é um navio sem leme. Pode até estar flutuando, pode até parecer em movimento, mas está à deriva, sem rumo, vulnerável a qualquer vento, qualquer distração, qualquer influência.
A ausência de propósito não apenas rouba o entusiasmo, ela rouba a paz. Porque a mente humana, quando não ocupada com um propósito digno, será ocupada pela dúvida, pelo medo, pela comparação, pela ansiedade. É como um jardim abandonado. As ervas daninhas crescem sozinhas. Não é necessário plantá-las. A Bíblia não apenas valida essa verdade, ela a proclama com sabedoria atemporal. Para tudo há um propósito debaixo do céu. Diz Eclesiastes 3:1. Para tudo, não para alguns, não para poucos, mas para tudo. Isso inclui você, inclui suas dores, inclui seu trabalho, inclui sua existência. Você não foi criado ao acaso. Não está aqui por coincidência. Existe um fio de propósito que conecta suas experiências, seus talentos, suas dores e seus sonhos. E quando você encontra esse fio, tudo muda. As dificuldades não somem, mas ganham sentido. As decisões ficam mais leves, porque você sabe o que serve e o que não serve. O tempo se valoriza, porque você entende o que está construindo. Hill era categórico. Ninguém alcança o sucesso verdadeiro sem um propósito definido. E esse propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele precisa ser verdadeiro para você. Pode ser criar, ensinar, curar, empreender, servir. Mas precisa ser claro. E precisa ser assumido com firmeza. Agora, se você ainda não encontrou o seu propósito, tudo bem. Isso não é motivo de culpa, mas é um chamado à busca. Não descanse até encontrá-lo. Isso é mais importante do que qualquer diploma, qualquer promoção, qualquer conquista exterior. Porque todas essas coisas, sem um propósito, são como castelos de areia, bonitos por fora, mas frágeis por dentro. E se você já sabe qual é o seu propósito, então ouça com atenção. Não tolere nenhum desvio que te afaste dele. Nenhuma proposta que te distraia. Nenhuma voz que te confunda. Nenhum medo que te paralise. Uma vida sem propósito claro é desperdício. Uma vida com propósito ignorado é traição. Propósito é bússola, é filtro, é força, é raiz. E é isso que diferencia os que apenas passam pela vida dos que marcam gerações, dos que vivem por rotina e dos que vivem por missão, dos que reagem aos dias e dos que os constroem. Não se contente com sobreviver. Você nasceu para cumprir um propósito. E a sua paz, a sua grandeza, a sua realização estão do outro lado da decisão de assumi-lo. Agora que você conhece esses 7 comportamentos, a decisão está nas suas mãos. Eu não estou aqui para te agradar. Estou aqui para te lembrar que a mente é o campo de batalha onde o sucesso ou o fracasso são decididos muito antes de qualquer resultado externo aparecer. Não é sorte, não é coincidência, é escolha. E muitas vezes, a diferença entre quem constrói uma vida extraordinária e quem vive repetindo ciclos está na coragem de não tolerar mais aquilo que sabota em silêncio. Reclamação, medo, mentiras, conformismo, más companhias, ausência de propósito, explosões emocionais. Tudo isso pode parecer normal à primeira vista, mas quando se tornam hábitos, eles criam prisões invisíveis, prisões que impedem o crescimento, que sufocam o potencial, que silenciam a grandeza que Deus colocou em você. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje você conhece. Agora, a liberdade começa quando você age com base nessa verdade. Não é um passo fácil, mas é o único que vale a pena. Corte com sabedoria. Recuse com firmeza. Eleve o padrão. E, principalmente, honre o seu chamado. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu me recuso. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com o seu futuro.